Do Senhor Jesus. E você diga amém, digam glória a Deus. Você pode aplaudi-lo com fé, irmãos? Diga glória a Deus, diga amém. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Então sejam todos bem-vindos. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu costumo e tenho falado que eu tenho de Deus uma palavra para você. Creia, você está no lugar certo, na hora certa. Agora é necessário abrir o coração e receber de Deus a palavra. Amém, igreja? Amém, irmãos? Está pronto para ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Olha só, você conhece o Salmo do capítulo 1? Sim ou não? Pastor, Salmo capítulo 1? Este salmo, vamos dizer que quando assim que eu comecei na igreja, há pouco tempo, né? Nós fizemos um teatro na igreja, eu participei, que eu fazia parte dos jovens da igreja, e eu tive que aprender e decorei, não, vamos dizer, os 3 versículos primeiro, tive que decorar na época, para poder fazer o teatro, mas tá bom. Nós vamos agora para o Salmo de número capítulo 1, que eu tenho de Deus uma palavra que vai te ajudar bastante, irmão. Salmos capítulo 1, amém? Amém. Tá, nós vamos lá, vamos pregando e Deus vai falando e você vai entendendo e sendo abençoado. O Salmos de capítulo 1, o versículo é o primeiro, que diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então você dá uma parada que eu vou te explicar. Aqui está mais do que claro, né? Quando diz assim, ó, bem-aventurado, palavra bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, realizado. Realizado quem é? Bem-aventurado o varão. O varão aqui não é só o homem, tá, irmãos? Tanto o homem quanto também o quê? A mulher. O homem ou a mulher, a pessoa. Bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. É aqui que eu quero que você entenda assim, irmãos. O que é, primeiramente, o que é um ímpio, pastor? Toda pessoa, irmãos, que vamos dizer assim, generalizando, a pessoa que não é de Deus, porque o ímpio é o que pratica a impiedade. A impiedade é a pessoa que não anda, ou seja, não obedece a Deus. Ela em outras palavras, ela está fazendo as coisas erradas. Resumindo, é aquela pessoa que pratica o erro, o pecado. Então a Bíblia diz que nós não podemos andar segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Irmãos, isso aqui para nós é um princípio. Porque o que o Salmo está dizendo aqui não é uma questão que Deus escolheu, que Deus determinou ou predestinou alguém, mas sim são escolhas que nós fazemos a respeito do que o Salmo está dizendo. Então eu e você, nós devemos fazer isso, não seguir o conselho de quem? Dos ímpios. Agora, o conselho do ímpio aqui, irmão, não é que aquele conselho que seja um conselho bom. Porque o fato de uma pessoa não ser de Deus não quer dizer que ela não possa dar um conselho bom. Às vezes ela pode até dar um conselho bom, pode ou não pode? Sim ou não? Tá, o conselho que ela está dando está de acordo com a palavra, está dentro do que nós chamamos em conformidade com o que a Bíblia diz, não tem problema algum. Até porque tem muitas pessoas que elas não servem a Deus e são pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas retas. São ou não são? Sim ou não? São pessoas, irmãos, extremamente, vamos dizer assim, policiadas, pessoas polidas no seu trato, na maneira de ser. Então não é esse conselho que aqui o Salmo capítulo 1 está dizendo, mas é o conselho do ímpio no sentido das coisas erradas. E o ímpio sempre está pronto para nos dar conselho, irmão. E é aqui que você tem que tomar um cuidado, porque o Salmo está dizendo: bem-aventurada a pessoa, o varão, que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio. O ímpio sempre está pronto para vir, para querer dar conselho para a gente. E aí o conselho que o ímpio dá é mais ou menos assim, irmão. Suponhamos que uma pessoa te fez uma maldade, vamos dizer assim, uma traição. Porque quando falamos de traição, não quer dizer que possa ser só traição entre marido e o quê? E mulher. Pode ser a traição de um familiar com outro,
pode ser a traição de um amigo, pode ser a traição de um sócio, de uma pessoa desse sentido. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus foi traído por quem? E o Judas era o que de Jesus? Amigo, discípulo, mas amigo. Jesus chamou Judas de quê? De amigo. Então Jesus foi traído pelo amigo. Então pode a pessoa ser traída. O ímpio, quando alguém, por exemplo, é traído, a pessoa traiu, falhou com ela ou coisa do tipo, o ímpio logo dá o conselho dele: ah, não, você não vai deixar isso barato? Você deve fazer o quê? O mesmo? Paga com a mesma o quê? Não é assim que falam? Sim ou não? Não, paga a mesma moeda. Não deixe isso barato. Você não pode ser bobo. Você já foi muito bobo nessa vida. Agora não. Você não é mais aquela pessoa. Então esse é o conselho do ímpio. O conselho do ímpio, irmão, é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, a pessoa que ela é de Deus, ela está na igreja buscando a Deus, e o ímpio vem e diz assim: não, você está perdendo o seu tempo, está perdendo o seu tempo, negócio de igreja, que igreja? Não, você tem que viver o quê? A vida, não é assim que eles falam? Não, você tem que viver a vida, vai ser feliz, não, para com esse negócio, vai curtir a vida. O ímpio fala que, o conselho que ele dá, que a pessoa tem que ir curtir a vida. Mas o que é curtir a vida para ele? Curtir a vida é a pessoa ir para farra, bebedeira, prostituição e por aí afora vai, é ou não é? Sim ou não? É desse modo. O ímpio faz isso, te dá o conselho. Pode falar ou não? Então eu vou falar. Dá o conselho para você desgraçar a sua vida. Mas não é verdade, irmão? Sim ou não? Por que o ímpio faz isso, pastor? Primeira razão é assim, irmão. O ímpio faz isso porque a vida dele já está toda lascada. O ímpio está todo arrebentado. E ele vive desse modo, pratica desse modo. E só o fato de você não praticar, ele já se sente acusado e condenado. Você sabia disso ou não? Por que às vezes você, por não falar nada, você não diz nada, enfim, mas você chega no ambiente, você é como que rejeitado, as pessoas te olham diferente. Não é porque as pessoas sabem que você não faz, não age como elas agem, logo a sua própria presença é uma culpa, é uma condenação para aqueles que estão no erro. É assim ou não é? Sim ou não? E o ímpio ele vai para orgia, para farra e etc. Irmão, está com a vida toda arrebentada. Só que ele posta foto e faz coisa, mostrando só momento, né, sorridente, alegre. Parece, e ele não mostra. Quantas das vezes muitos estão frustrados quando estão sozinhos, amargurados, revoltados, tristes, depressivos, oprimidos. A pessoa não mostra, o ímpio não mostra. E aí ele quer levar você para esse caminho. O ímpio ele te dá conselho para que você, claro, ande por este trilho. E nós entendemos pela palavra de Deus, irmão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o que? Ele pode até dar o conselho, mas eu não vou dar. Eu não vou seguir esse conselho. Amém, igreja? Consegue entender? Sim ou não? Tá. Então o texto aqui diz que irmão, só que o conselho do ímpio não para, tá? Aí você coloca, você sabe quantos ímpios que vêm perto de você e que falam uma porção de coisa, fala ou não fala? Tudo querendo levar você para o lado errado, nunca para o lado certo. Então esse conselho você não tem que andar segundo eles. Amém, igreja? Agora vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Irmão, andar segundo o conselho do ímpio é você dar ouvido. E seguir o caminho dos pecadores. O que é o caminho dos pecadores? É fazer o que eles estão fazendo de errado. É quando a pessoa começa a ter as mesmas práticas. E alguns ainda acham assim, ó, ele dá ouvido ao ímpio, começa a ouvir o que o ímpio está dizendo, logo ele vai se colocar no mesmo caminho. Daí começa a ter práticas. Uns às vezes vão mais além, outros começam com poucas coisas. Não, é pensando bem, eu acho que não tem problema nenhum a gente beber socialmente. Não é assim que alguns pensam? Ou não tem crente que pensa assim? Tem. Pode beber socialmente. E aí a pessoa começa. Isso já é o caminho de quem? Dos pecadores. Olha o detalhe. Um abismo chama o quê? Exatamente. Hoje a pessoa bebe um pouquinho, amanhã bebe o quê? Mais um pouco, daqui a pouquinho todo arrebentado.
Quando não, a pessoa bebe, daqui a pouquinho começa também a ter outros intenção e desejo. Não, pensando bem, acho que hoje eu vou para o forró. Pensando bem, aí a pessoa começa só a andar e fazer coisas indevidas. Até que chega ao ponto do mesmo versículo. Porque o que eu quero que você entenda é assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda de quem? Escarnecedor. Entenda isso aqui, irmão. Você vê que é progressivo. Primeiro dá ouvido, depois se coloca no quê? No caminho, e depois assenta a roda de quem? Quando a pessoa, esse assentar na roda dos escarnecedores, é estar, irmão, vamos dizer assim, envolvido, é estar misturado, é o mesmo que a pessoa comungar com os demais, é aquela pessoa que ela está no meio, como diz aquele ditado, eu começo, você termina, ou pelo menos na frase, né? Está junto e o quê? Vai, junto e misturado. Irmão, não tem diferença, ele já faz parte do meio. As pessoas olham de um lado, olham do outro, vê tudo a mesma o quê? Mesma coisa, não tem diferença. Fulano está fazendo, o outro está junto e aquela coisa toda, e tudo parece a mesma coisa. Por que que isso acontece? Porque a pessoa se deixou envolver e agora está no meio. E o detalhe que eu vou te dizer, tá? Tem gente que às vezes está na roda dos escarnecedores, não atentaram, irmão. Elas não entenderam. Por que que não entenderam? Porque ela diz assim, ó, não, mas eu não vou lá para a porta do boteco. Não, eu não vou para o prostíbulo, não vou para o forró. Tá, você talvez não vá, mas você pode, talvez, é uma coisa da tua vida. Tem gente que está na roda dos escarnecedores. Em grupo, por exemplo, de WhatsApp, que é só coisa de promiscuidade, coisas imorais, indecentes, coisas que não devem, e a pessoa está onde? Está no meio. Ai, pastor, é que não dá para sair de lá. Não dá para sair? Não me colocaram. Tá, tudo bem, pode ter colocado, mas você não é obrigado a ficar. Porque escarnecedor que escarnece, que zomba das coisas certas do próprio Deus, irmão, fazendo coisa errada, você não tem que estar no meio. Você tem que o quê? Sair. Diga amém, igreja. Não, mas não tem problema, eu só estou lá só para curiar. Só estou curiando um pouco, sabe, para ver como é que as coisas. Que está totalmente contaminado, irmão. Está junto e o quê? Misturado, é farinha do mesmo quê? Está amarrado em nome de quem? Este é o plano do diabo. Não tem que ser assim comigo e com você. Diga glória a Deus. Estão entendendo isso ou não? Posso apertar mais um pouco? Pastor, já está apertando, tá não. Pode ou não pode? Pode apertar mais um pouco? Então vamos apertar. O mesmo capítulo 1, versículo 1 também diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o quê? Conselho do ímpio. Irmão, e ímpio, eu já disse, que é o que pratica impiedade. A maior impiedade é o desrespeito pela palavra de quem? De Deus. Toda pessoa que ela despreza, ela desrespeita, ela, vamos dizer assim, ignora a palavra de Deus, ela está sendo ímpio, está sendo uma ímpia. A pessoa está se colocando como ímpio. E este é o detalhe: qualquer pessoa pode ser o quê? Um ímpio. Eu posso ser um ímpio. Se eu desprezar a palavra, você pode ser um ímpio. Se você diz, não, eu estou dentro da igreja, irmão, pode estar no altar da igreja. Se despreza a palavra, vai ser o que a igreja? Vai ser o ímpio. O pastor pode ser o ímpio, o obreiro, o missionário, o apóstolo, não seja o que for. O membro, todos nós podemos ser o quê? Ímpio, porque desprezamos ou a pessoa despreza a palavra. Então nós não podemos desprezar o que a igreja? A palavra de quem? De Deus. Agora este é o detalhe, irmão, porque aqui a Bíblia diz que nós não devemos seguir o conselho de quem? Do ímpio. Ímpio é aquele que vive na impiedade. Eu e você, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova o quê? As coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? Novo. Então, quando você aceitou Jesus, você foi recriado. Deus deu a você um novo espírito. Diga amém, igreja. Você passou a ser uma nova o quê? Criatura. E a pergunta é essa: e a velha criatura deixou de existir? Sim ou não? Não, presta atenção. Deixou de existir sim ou não? Não deixou. Não, pastor, não.
ela não deixou de existir. Então, peraí, você tem dentro de você, ou em você, a sua nova criatura, que segundo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 24, ele diz que nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Então nós fomos recriados em Cristo Jesus, está dentro de mim, mas ainda o velho homem está aqui dentro de mim também. Está dentro de mim, pastor? Tá. Ele está dentro de você, e ele é ímpio. Você está entendendo, senhor? Não? Ele é o quê? Ele é ímpio. Ele é ímpio, irmão. Ele não gosta das coisas de Deus. Ele rejeita, ele despreza as coisas de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Abra lá. Correndo. Como é que você correndo, irmão? Hoje está correndo aqui. Diga bem, igreja. Você está entendendo até agora? Está compreendendo? Porque não adianta você vir aqui e não entender a palavra. Você tem que ir, entende? Isso. Depois que você entender, você tem que fazer o quê? Isso. Praticar. Então você entende, depois você o quê? Pratica. Diga glória a Deus. Diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Vai. Contra a carne. E estes opõem-se um ao quê? Ao outro, para que não façais o que quereis. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Que existe essa briga entre o espírito e a carne, ou a carne e o espírito. Eles se opõem um ao outro. O meu espírito, que foi recriado em Cristo Jesus, quer fazer a vontade de quem? A vontade de quem, irmão? De Deus. E a carne? A carne não quer. A carne, ela tem aversão às coisas de Deus. Por exemplo, para você vir na igreja hoje, irmão, a sua carne falou: não vai. Não vai não, você não vai ouvir nada de bom lá. Fique aqui, você está cansado. Falou ou não falou? Falou, ela deu mil desculpas, mas você ignorou e você veio. Você foi guiado pelo Espírito, diga glória a Deus. Mas ela não queria que você viesse, mas você veio. Ela se opõe, e essa oposição é constante. Irmão, não tem esse negócio: não, pastor, eu já estou há tantos anos no Evangelho que a carne não é problema para mim. Então, pode ser que ela não é tanto quanto lá atrás, mas continua sendo um problema. O apóstolo Paulo chega a declarar: irmão, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu quero eu faço. O que eu não quero fazer eu faço, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Em outras palavras, o corpo sempre vai querer dominar, ele vai querer tomar a rédea de nossas vidas, e ele sempre está dando, irmãos, conselho. O seu homem interior, ele está sempre te dando conselho. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Seu homem interior, a sua carne, o ímpio que mora dentro de você. Irmão, não estou dizendo que você é um ímpio, entenda bem. Mas o homem, a velha criatura, ela não morreu. Por isso Paulo diz: nós temos que fazer morrer ela todo o quê? Deu para entender ou não? Todo dia. Ela ainda mora dentro de nós. Então há essa batalha constante. Então esse ímpio que mora dentro de você, ele vem constantemente dando conselho. Quer ver um exemplo? Quando alguém te ofende, quando alguém te maltrata, quando alguém te despreza, faz qualquer coisa contra você, logo ele vem soprando no seu ouvido: você vai deixar? Você não é homem? Você é homem ou um saco de quê? Você não tem. Você tem sangue de quê? Na veia. Você tem sangue de barato? Não deixa. Não é assim que ele fala? Fala ou não fala? Fala, irmão. Ele fala. Quando não alguém te faz o mal, olha, nem olha na cara dessa pessoa. Não converse mais com ela. Faz de conta que essa pessoa nem o quê? Nem existe. Isso mesmo. Fica de mal dela. Irmão, esse negócio de ficar de mal é uma coisa séria. Você sabia que família, membros da família, ficam um de mal o quê? O que é ficar de mal, pastor? É não conversar com o outro. Não conversa com meu irmão, não conversa com a minha irmã. Irmão, triste, que até entre casais. Entre o quê? Entre o quê? Casais, irmão, marido e mulher. A mulher fez alguma coisa, o marido fez alguma coisa. Não converso mais. E aí ficam os dois, irmão, de biquinho, de cara virado, um com o outro. Aí quando vai conversar alguma coisa, escreve até no papelzinho, né? Não é que eu não estou conversando com ele. Aí escreve o papelzinho, deixa o bilhete e sai.
no WhatsApp, não estou conversando na conversa. Quer dizer, porque está supostamente de mal, de cara virado. É isso que o ímpio vai falar para você. Ele vai dar conselho, não, você está certo mesmo, tem que aprender a te valorizar, te respeitar, e não sei lá mais o que. Este é o ímpio que está soprando o seu ouvido, te dando conselho, e você está seguindo. Aí vive os dois, marido e mulher. Estou dando para o irmão, pode ser qualquer um, tá? Mas vive os dois, marido e mulher, debaixo do mesmo teto, como se não existisse um ao outro, vivendo e sendo feliz. Exato. Agora eu pergunto, está sendo feliz ou infeliz? Infeliz. O texto, bem-aventurado, feliz, irmão, realizado, é a pessoa que não seguiu o conselho do ímpio. Imagina que o diabo não, ele forstiga você, que o diabo faz isso, tá, irmão? O seu velho homem, para você ficar magoado, ficar chateado, ficar revoltado, ficar aborrecido, e você diz, não, Jesus disse que eu tenho que amar até quem, igreja? Até meu inimigo. Eu não vou guardar ressentimento, pelo contrário, assim como eu gostaria que me perdoasse, eu também vou o quê? Diga glória a Deus. Você não vai seguir o conselho dele. E aí tem gente seguindo. O velho homem está soprando no ouvido dele. Sopra ou não sopra, irmão? Fala ou não fala? Fala, irmão. Fala, irmão. Ele está com você 24 horas. Aqui e lá, você está no trânsito, dá uma fechada. Mas dá vontade de você sair dentro pelo vidro do carro. É ou não é? É ou não é, igreja? É o velho homem. É ele soprando. E aí tem gente que está dando ouvido. Agora vem um detalhe. Qual o detalhe, pastor? Que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Cuidado se você não está ouvindo o conselho do velho homem, da sua velha criatura. Tá. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho do quê? Dos pecadores. Caminho dos pecadores. Pastor, quem são os pecadores? São aqueles lá fora? Não, irmão. Pecador era eu e você, antes de nós nos convertermos. Quando nós não éramos convertidos, nós éramos o que, igreja? Não era pecador, sim ou não? E aí você obviamente era pecador e vivia fazendo coisa o quê? Não era errada? Sim ou não? Vivia fazendo coisa errada. Você vivia no erro. E agora você dá ouvido ao ímpio, ao conselho dele. Daqui a pouquinho você está no caminho. Sabe o que quer dizer? Você começa a fazer coisa que você fazia lá atrás. Estão entendendo isso ou não? Ter prática, ter comportamento, ter atitude, até gestos, irmão. Palavras na sua boca. Que antes você falava, pastor, eu falava palavrão demais, eu xingava mesmo, olha, era perturbado. E agora? Não, agora eu sou de Jesus, mas de vez em quando eu falo. É porque você está andando no caminho dos pecadores. Você está querendo fazer o que você fazia onde? Lá atrás, antes de conhecer quem? Conhecer Jesus. Irmão, nós não temos que nos colocar no caminho do pecador ou dos pecadores de quando antes éramos pecadores. Porque a verdade é assim, ó, eu creio, sem sombra de dúvida, tá? Que a maioria de nós aqui, irmão, a maioria, antes de se converter, vivia uma vida errada, uma vida torta, viu ou não via? É ou não é? Ih, pastor, nossa, eu era esquisito, eu tinha um envolvimento, era coisa esquisita. Mas graças a Deus, Jesus me salvou. E o diabo quer que você volte para lá, para seguir o caminho que antes você seguia, que era de um pecador. Se você a pessoa começa a ouvir o conselho, daqui a pouco ela se coloca no caminho. E quando menos espera, ela vai estar no meio envolvida, irmão. E aí, aqui sim, é o pior de tudo. É quando a pessoa, ela começa a envolver com outras pessoas que não são de Deus, que pratica coisa errada, e ela já não tem mais nenhuma dor, nenhum constrangimento. Ela já acha que é tudo o quê? Normal, que não tem problema o quê? Problema algum. Ela já foi completamente dominada. Irmão, se você é de Deus, não tem como você estar na roda de pessoas escarnecendo, zombando, pessoas falando palavrão, besteira, pornografia. Não tem como, aquilo ali não dá para você. Você pode até, de uma certa forma, vamos dizer assim, que às vezes você está naquele ambiente, começa a falar borracha, coisa que não presta, você logo quer? Sai ou não sai? Você não fica, irmão. Não, isso não é para mim não, já fui um dia, mas agora não é mais, porque você não está na roda do esclarecedor. Se você é aquela pessoa que fica junto e não tem problema, o negócio está feio, você já se deixou levar.
Está amarrado em nome de quem? É um problema. Se isso está te acontecendo, é o conselho que Deus está dando para mim e para você. Quer dizer, a orientação que nós temos que tomar uma decisão. Diga amém, irmão. Tá, entenda, pastor, eu quero de fato ser bem-aventurado. Eu quero poder seguir o conselho de Deus, ou a orientação de Deus, de não escutar o conselho dos ímpios, nem me deter no caminho dos pecadores, e nem me assentar a rodas dos escarnecedores. O que é que eu preciso de fato fazer para não praticar, não agir dessa maneira? É uma única coisa, irmão. Primeiro, claro, que é você atentar para a própria palavra. Mas mais do que isso, o versículo de número 2. Aqui está a receita para mim e para você. Salmos 1, versículo 2 agora. Amém, igreja? Estão entendendo, irmão? Cuidado com o ímpio, hein? Que mora dentro de você. Dentro de mim, pastor, dentro de você. Este, irmãos, ele não morreu. Ele está aí. E ele vai sempre ficar tentando de dar conselho. Dá ou não dá? Dá ou não dá, irmão? Dá. Irmão, ele enche a gente de conselho. Por isso Jesus falou que o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. A carne é fraca para as coisas de Deus. Ela não quer fazer a vontade de Deus. Mas nós não temos que fazer a vontade da carne, temos que fazer a vontade de quem? E aqui o versículo 2 diz assim, ó o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei de quem? Do Senhor. E na sua lei medita de dia e o que? Diga glória a Deus. Então olha só, irmão, antes de qualquer coisa, a pessoa, ela tem que ter prazer e alegria. Eu tenho que ter prazer e alegria na palavra de Deus. Tudo quanto Deus fala conosco, como por exemplo está falando hoje a respeito desses 3 conselhos, irmão. O que Deus está falando conosco não é outra coisa a não ser Deus cuidando de nós. É como se Deus dissesse, olha, eu não quero que você vá por este caminho, eu quero cuidar de você. Por isso eu estou te orientando. Então eu e você, nós temos que ter prazer na palavra de Deus. Tem gente que acha assim, irmão, não, Deus está falando isso porque Deus não quer minha felicidade. Deus está falando isso porque Deus não quer o meu bem. Pelo contrário, Ele quer o seu bem e está querendo te livrar de muitos danos e males. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Mas se eu e você, se nós não tivermos prazer, essa alegria na palavra de Deus, irmão, Deus não vai poder nos guardar, Deus não vai poder nos ajudar. Mas por outro lado, se eu tenho prazer, pronto, já estou começando a andar no caminho que Deus quer. Antes do seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita o que, igreja? De dia e o que? Devemos meditar na palavra de Deus, irmão. De dia, na sua casa, você lê um versículo, vai trabalhar, pensa, meditar é pensar. Você pensa naquele versículo, você imagina aquele versículo, como pode colocar em prática. À noite a mesma coisa, você abre a Bíblia, lê. É você procurar se envolver com a palavra de quem? Isso é meditar, diga amém, igreja. Não é só vir na igreja, vou ler a Bíblia quando eu vir na igreja, pastor. Não, você tem que ler em casa, tem que meditar, diga glória a Deus. Quando? De dia e o que? De noite. O que é de dia e de noite, pastor? É assim, você deve meditar durante o dia normal, à noite também, mesma coisa. Mas não é só no sentido de dia de 24 horas, 12 horas de dia e 12 horas da noite, não. De dia, quando tudo vai bem com você, quando você está tendo luz, direção, você deve meditar no quê? Na palavra. E quando vem a noite? Porque às vezes a noite vem. É quando tudo fica turvo, fica escuro, fica nebuloso. Você não tem muita clareza das coisas. Você tem que meditar no quê? Na palavra. Quer ver um exemplo, irmão? Quando está de dia, irmão, a coisa vai fluindo, as coisas vão acontecendo assim, de uma maneira tremenda. É ou não é? Sim ou não, igreja? Está tudo claro, nítido, você enxerga, você percebe tudo. É assim ou não é? Tudo está indo, como diz, de vento em popa. Você está muito tranquilo e abençoado. Mas tem vez que chega a noite. Chega a noite que você não compreende. Nossa, eu não estou entendendo, estou precisando de uma direção, de uma saída. A gente não fica assim? Fica ou não fica? Sim ou não, igreja? Fica, irmão. Como é que eu vou sair dessa situação? Meu Deus, me ajuda. Então, você fica meio como que perdido. Por quê? Porque está escuro. Porque normalmente é assim, quando, por exemplo, na tua casa acaba a energia, está no escuro, o que você faz?
nada. Eu sei, você sai caçando luz, é ou não é? É ou não é, igreja? E hoje é fácil, né, irmão? Por que é fácil? Porque antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha que ficar caçando isqueiro, vela, fósforo, assim não era? Tá na gaveta, vai lá! Até chegar na gaveta, irmão, já quebrava as canelas, mas não era assim? Hoje não, irmão, hoje você caça é o quê? É o celular. Pronto, achou o celular, acabou. Irmão, achou o celular, você achou lanterna, achou ou não achou? Aí você liga a lanterna, o que você faz? Você fica parado? Não, irmão, aí você ligou, você pode andar, anda ou não anda? Sim ou não? Porque você tem o quê? Luz. Ó, meditar na palavra de dia o quê? De noite. Você medita na palavra, mesmo que esteja noite para você. Está escuro, está nebuloso, eu não estou vendo direito, mas você não vai ficar parado, porque a palavra de Deus vai te iluminar e você vai poder o quê? Deu para entender ou não? Você vai poder andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz o quê? Salmo 119, 105. Irmão, é a palavra que ilumina a gente. Mas tem gente que as coisas estão meio nebulosas, meio esquisito, ele acha que não deve meditar. Por exemplo, tem vez que, para pregar como eu estou pregando para você, irmão, às vezes você abre a Bíblia, mal abre a Bíblia. Nossa, Deus está falando aqui, que coisa tremenda, fantástica. Mas tem vezes assim, Deus me ajuda, misericórdia, Senhor. Me dê uma palavra, Senhor, me dê uma palavra. Está tudo escuro, irmão. Parece que não revela. Você lê a Bíblia, parece que você não está lendo nada, você não entende, parece que a coisa não flui. O que é que está tendo? Uma noite, um momento de nebulosidade, de escuridão, que você e eu precisamos. Mesmo assim, eu vou meditar, eu vou permanecer aonde, igreja? Na palavra. Aí Deus vai te dando luz. Talvez não vai ser aquele clarão tremendo, mas Deus sempre vai estar te dando luz, até passar esse período da noite. Diga glória a Deus. Mas não deixe de meditar. Ó, medite na minha palavra de dia o quê? Se eu e você, se nós fazemos isso, irmão, pronto. Aqui acontece o que eu vou chamar assim, ó, o que é você ser verdadeiramente plantado no lugar certo para acontecer e fluir da maneira certa, que é o versículo 3 do Salmo 1. Você vai ler comigo, ó o versículo 3, irmão. Diz assim, ó: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o que, igreja? Prosperará. Deixa eu te explicar. Prosperar aqui, irmão, não é necessariamente ter dinheiro, ou não é só ter dinheiro. Eu vou dizer o contrário. Prosperar também é ter dinheiro, tá? Porque normalmente quando fala de prosperidade, como está o texto aqui, a pessoa já logo diz, é questão econômica. Não. A palavra prosperar significa ter ou dar bom resultado. Imagina uma pessoa que ela tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Faz sentido? Faz ou não? Não faz sentido, irmão. Você sabe que dinheiro não compra o quê? Ou compra saúde? Não compra saúde, irmão. Tem muitas pessoas aí que são milionárias, bilionárias, e ainda morre o quê? Doente, morre ou não morre? Não faz sentido. Imagina a pessoa que tem muito dinheiro e uma família totalmente destruída. Faz sentido? Com quem que ela vai usar esse tanto de dinheiro que tem, irmão? Que ela vai, vamos dizer assim, desfrutar desse dinheiro com quem? Que ela mais gostaria ou deveria desfrutar com a família? Se ela não tem família, está tudo destruído? Não faz sentido. Então prosperar, você ter bom resultado, seja econômico, seja na família, na saúde, espiritualmente. Diga amém, igreja. Então nesse sentido é prosperar, é você ter bons resultados. Diga glória a Deus. Amém? Então agora deixa eu explicar para você, ó. Volta no versículo no começo. Olha o que está dizendo, irmão. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de que, igreja? De água. Olha só, não é uma árvore que nasceu ali. Não, é Deus que se engraçou, Deus quis, Deus foi lá e fez, aconteceu. Porque você sabe que a árvore nasce também, assim como que do nada na beira do rio. Nasce ou não nasce? Nasce, o passarinho come uma fruta lá e não sei o que, ele vai lá e faz o cocôzinho dele lá e nasce um pé de planta, uma árvore, sim. É assim ou não é? Agora, aqui o texto está dizendo não. Será como a árvore, o quê? Plantada. Ela foi plantada, não foi obra do acaso. E o que é que fez ela ser plantada, pastor?
através das nossas decisões e escolha, e bem como de nos firmarmos na palavra de Deus, guardando, como a Bíblia diz, tendo prazer na palavra de Deus e meditando. Isso vai fazer você ficar plantado junto ao ribeiro da água. Esse ribeiro de água é o próprio Deus, irmão, que a Bíblia diz que do trono de Deus flui rios de água viva. Diga glória a Deus, diga amém. Então nós vamos ser plantados junto do Senhor Deus, junto dele. E o que é que vai acontecer se eu estiver plantado junto do Senhor? Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ou a qual dá o seu fruto aonde, igreja? Na estação o quê? Própria. Você sabe que toda árvore tem uma estação própria para ela produzir. Você sabia disso ou não? Tem ou não tem? Tem, irmão, tem um período. Tem período que dá, tem período que não dá. É normal. Quer ver um exemplo? Por exemplo, nós temos a mangueira, pé de manga, né? Normalmente é no final do ano, até o começo do ano, que as mangas produzem. É assim ou não é? Isso é normal, tá? Tá. Se essa árvore estiver plantada junto ao ribeiro, junto ao rio, ela vai produzir quantas vezes no ano? 3 vezes? Só uma. Não vai mudar, irmão. Vai continuar produzindo o quê? Uma vez. Não é, pastor, mas não está na beira do rio? Pode produzir mais. Não. Vai continuar produzindo uma só vez. Quem já pegou manga, no pé de manga assim, beira de rio? Quem já pegou? Só dá no final do ano. Nesse mesmo período das outras. É ou não é? Sim ou não? Mas eu não estou entendendo, pastor. Eu vou te explicar. Irmãos, ela vai, cujas folhas, não, volta lá. Dá o seu fruto na estação o quê? Própria. Não vai ser em outro tempo, vai ser na estação própria. Eu vou dizer assim, vou usar essa expressão. Eu e você, não me pergunta como nem quando, que aí eu vou usar a mesma analogia da planta, tá? Que tem uns que dão fruto até 2 vezes no ano. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem outras que dão uma vez só. É ou não é? Tá. Eu não sei, tanto quanto a você, enfim. Mas olha só, nós temos, eu e você, nós temos uma estação própria para produzirmos frutos. Irmão, tem período da nossa vida que as coisas acontecem, que as coisas fluem assim, de uma maneira, de uma escalonada muito grande. Tem ou não tem? Nossa, pastor, a coisa está acontecendo, e glória a Deus, aleluia, oh, que bênção. É assim ou não é? Aí tem período que parece que não produz tanto. Você vê a coisa, parece que está meio devagar, meio lento, não está acontecendo naquela velocidade como que? Como antes. É assim ou não é? Ou eu estou falando besteira? É, irmão. Não é todo dia, todo período, todo ano, mês, tanto faz, sei lá. Não é toda vez, mas tem o tempo da estação própria sua, que você vai produzir frutos. Diga glória a Deus. Agora tem um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? O detalhe é o final do versículo, diz assim, ali, isso aí mesmo, isso deixa aí. Pois será como a plantagem junto ao ribeiro, que dá, das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Continua, agora, e cujas folhas não caem. Aí diz, tudo quanto fizer prosperará. Entenda, a árvore plantada junto ao ribeiro, como é que ela fica no período da seca? Ela fica verde ou fica seca? Você nunca vai na roça, não, irmão? Você não passa assim na beira do rio, quando está no período seco? Está tudo seco, na beirada do rio está como? Fica verdinho, fica ou não fica? Fica. Está tudo seco, irmão, tudo seco. Mas se olha na beirada do rio, está tudo verdinho. É assim ou não é? Por quê, pastor? Porque está junto das águas. Aqui está dizendo que as nossas folhas, cujas folhas não estará sempre verde, e cujas folhas não caem. Ainda que não produz frutos, mas a folha está como? Está verde, está viva. Diga glória a Deus. No período que talvez você não produz fruto, não é o período de você produzir fruto, não é a sua estação de produzir, mas você não murcha, você não seca, você continua vivo ou verde. Irmão, isso aqui fala da nossa fé. Ainda que não é o período de você produzir fruto, mas a sua fé continua viva. Diga glória a Deus. Continua o quê? Viva, irmão. Está viva, está bonito, está florescendo. Em outras palavras, está verde, está aquela árvore frondosa. Por quê? Porque está junto das águas. Diga glória a Deus.
Quer ver, Jeremias capítulo 17, deixa eu ler isso aqui com você. Isso aqui é o que Deus está dizendo que tem que ser comigo, com você, irmão. Nós que estamos plantados junto ao ribeiro. Jeremias 17, o versículo 7 também. Jeremias 17, 7 diz assim, bendito o varão ou mulher, tá, irmão? Tanto faz. Tá, que confia de quem, igreja? No Senhor. E cuja esperança é diga amém. Tá, agora o 8. Olha só o que diz. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Agora, vai. E não receia, não tem medo. Quando vem o que, a igreja? O calor, tem mais. Mas a sua folha fica como? Verde, diga amém. A sua fé fica viva, diga glória a Deus, irmão. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o quê? Aqui está um detalhe. Qual o detalhe, pastor? Que aqui está dizendo que a folha vai ficar verde, ela não vai secar. E no ano de sequidão, você sabe que se vir um ano de sequidão tremenda, irmão, as plantas, as árvores, elas não vão produzir. E quando produz, se conseguir produzir, vai ser muito mirradinho. É assim ou não é? O que quer dizer no ano de sequidão? No períodos que nós também vamos passar, lutas, crise, dificuldade nesse mundo, sim ou não? Passa ou não passa? Você está tendo a crise, olha a dificuldade, a coisa está esquisita, mas era para mim produzir, mas agora não vai produzir mais. Por quê? Porque eu estou passando muita... Não. É o período de eu produzir com crise ou sem crise. Eu não vou deixar de dar o que, igreja? Fruto. Os meus frutos vão aparecer, vão vir, vão vingar, porque eu estou junto do ribeiro. Diga glória a Deus. Irmão, isso quer dizer que na luta, na dificuldade que vier, na seca quando vier, e no ano de sequidão, ainda que seja o ano todo, não tem problema, eu vou produzir o meu fruto, porque eu estou junto do ribeiro. Diga glória a Deus. Nada vai me impedir de produzir fruto. É isso que Deus espera de mim e de você. Mas isso parte da decisão que nós tomamos, irmão. Eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios, não vou me deter no caminho dos pecadores e nem vou me assentar à roda dos escarnecedores. Pronto. Vou ter o meu prazer na palavra de Deus e vou permanecer nela. Você faz isso e você vai ser esta árvore junto ao ribeiro, que as suas folhas não ficam secas, mas que vão permanecer verdes, e você vai produzir o fruto na estação própria. Irmão, chegou o momento de você prosperar, chegou o momento de produzir os frutos. Nada vai te impedir. Pode vir a crise, pode acontecer o que for, os frutos vão aparecer em nome de quem? Diga glória a Deus. Tudo isso nós só temos a ganhar se permanecermos, irmão, na direção, orientação que Deus nos concede. Diga amém, igreja. Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Então não sejamos ímpios, mas sejamos justos. Diga amém. Então agora você vai fechar a sua Bíblia. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos, que Ele é digno. Bem forte, aleluia. Diga amém.